própria dessa vez. Isso, bom dia a todos, bom dia Elias, bom dia a todos. Eu fui para Coimbra agora, fui fazer o pós-doutorado, né, o segundo pós-doutorado, que eu já tinha feito um, quando eu terminei o doutorado em Natal, né, na UFRN, depois eu fiz o pós-doutorado também lá, com a mesma orientadora, né? E agora fui fazer um na Universidade de Coimbra. Então, o primeiro pós eu fiz em Educação e esse agora eu fiz em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade Rural. Então, foi um estudo comparativo, né, entre Portugal e Brasil. Então, como eu trabalho com a sustentabilidade rural, né, com o pequeno produtor, com a agricultura familiar, né, e claro que os pequenos produtores têm as semelhanças, né, lá, tanto lá como aqui, né, mas também tem as diferenças. Tem as diferenças, né? Tem as diferenças. E o meu plano de estudo, né, porque quando você vai fazer um pós-doutorado, você manda um plano de estudo para um professor da universidade, se ele aceita, para ele avaliar, porque no pós-doutorado não é orientador, né? Como quando eu cheguei lá, que fui procurar meu orientador, aí a diretora do centro de investigação, né, ela disse, não é orientador, é um colega seu que lhe fez um convite para você fazer pesquisa com ele. Então a diferença é essa, né? Você vai, manda um plano de estudo para um colega, né? E aquele colega se interessar pela sua pesquisa, né? Manda conversa com a universidade, diz que aceita. Então me envia um convite, né? O centro de investigação aqui me envia o convite para eu ir fazer, né? Justamente para eu fazer a pesquisa com este colega, né? Então foi o que aconteceu. Então pós-doutorado não é titulação, né? Titulação é o doutorado. O pós-doutorado, Elias, é uma capacitação. Entendi. Né? É uma capacitação. Você vai fazer uma pesquisa com um colega para publicação. Né? Você está se aprimorando, né, no que você já atua. Isso, né? Um aperfeiçoamento, é uma capacitação. É uma atualização. Sim, entendo. Né? Então, da sua pesquisa. Então, quando eu fui para mandei o plano de estudo, e no plano de estudo você tem que botar um cronograma, né, do período que você, o que é que você vai fazer, a distribuição das atividades, né, que você vai fazer. E assim eu fiz, né, então eu coloquei os primeiros 4 meses para eu ir para lá, fazer a pesquisa lá, né, com os agricultores familiares, com os pequenos produtores. 4 meses, voltava para cá, né, para ficar aqui, atualizando as pesquisas com os pequenos, porque eu já trabalho com os agricultores, né, com os pequenos produtores. Meu local de pesquisa é lá em Timbaúba, como você já sabe. Inclusive, Inácio Tota frisou em um vídeo. Foi. Eu vi o vídeo do Inácio Tota. Inácio Tota como se diz assim, eu encontrei um Inácio Tota lá em Coimbra, que foi justamente o senhor que, quando eu cheguei lá, eu fui na Direção Regional de Agricultura, que é tipo uma secretaria da agricultura, né? Eu ia dizer ministério, mas ministério é para a nação, né? É no caso de Coimbra, local, regional, é de Coimbra. E lá na direção da regional da agricultura, o presidente lá me indicou esse senhor Humberto, que me ajudou muito nas pesquisas, foi ele que me levou aos agricultores, né?
Então, quando eu disse lá, eu encontrei o Inácio Tota, pronto, através de Inácio Tota. Perfil, né? Justamente, a disponibilidade de fornecer informação, o conhecimento. O conhecimento lá que ele tem, ele já foi diretor de uma associação de agricultores. Sim. E é justamente a Associação de Agricultores da Bioagricultura. Sim. Que é a agricultura, os produtos que a agricultura familiar. Sim, entendi. Com a diferença que a associação, o que eu achei bem interessante é que essa associação lá, ela é uma associação para produtores e consumidores. E consumidores ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tudo associados. Lá. Sim, então só quem compra aqueles produtos são os associados. E o produtor já produz para um público certo. Justamente. Então, acontece. Bom, bem interessante, eu achei muito interessante. Então, quem é a presidente agora dessa associação é uma alemã que já faz 20 anos que mora em Coimbra. Já fala português. Já, com sotaque ainda. Ela fazia medicina na Alemanha e deixou a medicina para vir produzir, ser produtora de alimentos naturais, né? Sem agrotóxicos, né? Sem químico, que eles chamam, sem química. Sim. Né? Então é sem agrotóxicos, né? Então ela diz, eu vim, aí eu disse, por quê? Quando eu perguntei, que eu conversei várias vezes com ela, quando eu perguntava por que ela deixou a medicina, né, para ser agricultora familiar. Sim. Aí ela disse que queria, que também estava trabalhando com vida. E se ela produz, justamente, se ela produz produto com qualidade. Com qualidade, porque justamente. O médico trata da doença. Isso. Ela é uma prevenção da doença. Justamente. Foi isso que ela disse. Ela disse porque os avós dela eram agricultores, né? E ela disse que já nasceu na agricultura. Né? A origem. Justamente. Então, ela disse que também estava cuidando de vida. Então ela optou por cuidar da prevenção, né? Então, produtos de alimentos sem agrotóxicos, enfim. Aí eu achei interessante justamente isso, essa associação, diferente das associações, pronto, da Jatibaúba, das outras comunidades. Que são as associação daqui, mas lá está à frente. Lá é a associação dos produtores e dos consumidores. Isso é muito bacana. Então os produtores chegam. Antes, essa comercialização era feita no Jardim Botânico, antes da pandemia, o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. Antes da pandemia era feito lá, depois da pandemia parou, né? Aí agora eles estão voltando, mas estão voltando para o mercado lá, né? Lá mesmo paralela à Rua do Brasil, que a Rua do Brasil lá em Coimbra é uma das maiores. Lá na Rua do Brasil, central, então né? É o Mercado do Calhabé. Aí, eu tenho fotos, eu posso passar para você. E eles estão voltando para lá. Ainda não todos, ainda não voltaram. Mas como é que acontece? Cada produtor já tem os seus clientes. Então ali ele já vai separando numa sacola, os produtos que aquela pessoa vai levar. A pessoa chega, vem, pega a sacola, paga e vai embora. Que bacana. E assim, você que não fazemos parte da associação, a gente não pode chegar lá e comprar. Eu achei bem interessante, bem interessante. Voltando aí no cronograma, né? Então seria 4 meses lá, como eu fui em abril, voltei julho, era de abril a julho lá. Aí agora aqui, né, eu tenho que atualizar as pesquisas, né? Porque as coisas mudam, surgem coisas novas, né? Você não pode pegar a pesquisa que você fez, pronto, como eu fiz do outro pós. Eu não posso pegar aquela mesma pesquisa e colocar agora. Até porque o mundo está evoluindo. Justamente, porque mudou, tem coisa nova, né? Tem coisa nova. Então, 4 meses aqui e os 4 meses, né, restantes para completar 1 ano da pesquisa, do pós-doutorado, seria 2 meses para lá e 2 meses para cá. Que nesses 2 meses para lá, o que era que eu ia fazer? Apresentar relatório
em pesquisa e dar palestras na universidade. Acontece, Elias, que isso vai ser, tudo indica, não, vai ser online. Eu não tenho condições de voltar, porque eu fui fazer sem bolsa. Fui fazer um pós-doutorado sem bolsa. Sem bolsa, custeando por tua conta? Por minha conta. Realmente. Porque eu sou ousada mesmo. Eu sou. Você sabe quando eu. a eu não fico querendo. Você é a Tanda que a gente conhece. Eu não sou. Elias, eu não fico esperando as coisas acontecerem, não. Eu não fico esperando. Nessas questões, né? Justamente, eu não fico esperando as coisas acontecer, a coisa vir. Não, eu quero uma coisa, eu vou atrás. Muito bem. E se você ficar te dizendo, quando eu puder, você não vai poder nunca. A volta para apresentar relatórios, para dar palestra na universidade vai ser online. Online, porque eu fui repetindo. É muito caro a estadia, né? É muito caro. Você gastar em euro, ganhando em real, é difícil demais. Eu acredito. Porque lá você tem que pagar as contas lá e as contas daqui. Mas lá tem pelo menos um apoio da universidade? Não, a questão da estadia. A bolsa é do governo da pessoa, né? Sim, se é brasileiro, aí sem bolsa, né? Então fica difícil. Pessoas que estavam fazendo, que são orientandos desse meu colega, por exemplo, tinha uma fazendo doutorado lá de Portugal, tinha outra da Espanha. E todas com bolsa. Com bolsa. Né? Então, eu deixei altíssima, logo da Europa, né? Justamente. Da região. E eu deixei de participar de eventos, Elias, lá, por falta de dinheiro. Isso é humilhante. Eu me senti, você disse a palavra certa, eu me senti humilhada. Você está em outro os outros colegas indo participar. Como, por exemplo, um congresso sobre a questão do desenvolvimento regional na Ilha da Madeira. O professor, esse meu colega, ele ainda conseguia a inscrição, que era 200 euros. Eita, 200 euros é mais de R$1.000. Então, ele ainda conseguia a inscrição para mim, mas ele não podia pagar a minha passagem. Né? Claro. Então, deixei de ir. Eu me sentia como você. Eu me sentia envergonhado. Porque se eu estou humilhado dentro da minha casa, aquilo fica ali. Sim, fica ali. Entre o seio dos meus convívios. E se eu estou humilhado na casa dos outros, a minha humilhação dobra. Porque eu vou ficar encabulado, envergonhado, dizer eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro, porque eu não estou sendo custeado. Aí pelo menos eles sabem, né, da situação aqui do Brasil, que a gente realmente, a pesquisa não tem bolsa, pesquisador não tem bolsa. Quem está fazendo doutorado fora ou vai trabalhar para se manter, como um amigo que eu conheci lá, que é do Sergipe, ele está fazendo doutorado, ele tem que trabalhar, ele trabalha no hotel, e mesmo assim é muito difícil, porque você fazendo um doutorado, tendo que trabalhar no seu país já é difícil, imagina no país estrangeiro. É preciso muita força, muita força de vontade. Então, foi isso que aconteceu, né? Então, eles sabem do que está acontecendo, então eles me dispensavam dessas não só foi lá na Ilha da Madeira, foi em outros locais. Passou quantos meses? Foram 3 meses, porque no cronograma é de abril a julho, que são 4 meses, né? Mas eu fui em abril, voltei em julho, então 3 meses, né? Lá existe uma agricultura parecida com a nossa agricultura familiar, aquela agricultura de subsistência. É nessa área que você está nessa área. É a agricultura, a pequena produção, a agricultura familiar, que eles também chamam de agricultura familiar, é muito parecida com a daqui. Muito parecida. Eles fazem e eles têm. São os pequenos produtores, aqueles que plantam para a sua subsistência. As propriedades pequenas. As propriedades pequenas. Muitos plantam no quintal de casa. Né? Plantam as verduras. Eles têm problema com extensão de terra, extensão de terra. Aqui nós não temos. Nós temos muito, né? Principalmente na nossa região. E lá não, claro que tem os grandes proprietários, né? Mas que também não são do tamanho das propriedades daqui, né? Grande para proporcional ao território de lá. É verdade. E muitos agricultores familiares, eles plantam no quintal de casa.
né? No quintal. Sobrevive daquilo ali. Então eles plantam para o consumo do mesmo jeito daqui. E o que sobra, vende para adquirir. Eles produzem o que? O feijão, a batata? Eles produzem mais. Porque aqui a gente vê mais a plantação de milho e feijão. Né? Lá é menos. É menos. Talvez seja até por conta da extensão de terra. Né? Pode ser. Porque por exemplo, existe mais extensão de terra. Justamente. Por exemplo, eles criam animais, mas são poucos que tem uma vaca, duas. Sim, entendeu? Pra produzir o leite. Por quê? Sim. Aqui a gente tem, as pessoas têm, sei lá, umas cabeças. Os pequenos já tem bastante gado. Os pequenos lá não tem. Por quê? Porque justamente por falta de. Porque como tem pressa de muita coisa para alimentar, pressa de muito espaço, então eles criam mais porcos. Porco. Que aproveita o resto de Justamente. É bem um estilo bem familiar mesmo. Isso, bem familiar. Sobrevivência mesmo da família. Aí não tem assim, não tem a questão de falta d'água, eles não têm como lá não tem esse problema. Tem na região do Algarve, que é lá para o sul do país, né? Que o professor disse, né? Se as coisas melhorarem no Brasil, você já tem um convite meu para você vir agora já para a região do Algarve. Para outra região, conhecer outra. Que digamos assim, tem uma certa escassez de água, que a gente podia comparar com o Nordeste, porém, uma escassez de chuva, porém não é uma escassez de chuva como a nossa, que passa anos sem chover. Lá passa poucos meses, mas eles têm os reservatórios. E não é quente como aqui, não? E não é quente como aqui. Eles fazem o queijo artesanal, né? Qual queijo? Eles fazem Elias, uma coisa que eu acho que eu também não conhecia. Eles fazem o queijo do leite de cabra, fazem o queijo do leite da ovelha e faz o leite do queijo do leite da ovelha e da cabra misturado. E é uma delícia. O sabor fica diferente. Fica. Agora tirar leite de ovelha, eu nunca ia falar que as tetas dela é muito pequena. Justamente, não é isso que eu achei estranho. Tira manual. Manualmente, como a cabra. Aí pronto, aí faz Seu Humberto mistura os dois leites e faz separado. Aí dá um sabor. E Seu Humberto, esse senhor que eu disse, que é o Inácio Tota que eu encontrei lá, ele sabe diferenciar só pelo olhar. Para você ter o conhecimento dele, a experiência. Né? Então ele sabe qual é o só de cabra, qual é o só de ovelha e qual é o misturado. Então eles produzem o queijo, eles produzem vinho, o pequeno produtor. Tudo caseiro. Tudo. Eles produzem cerveja, vinho, cerveja. A maior parte é vinho. Aí pronto, aí tem esses eventos que eu participei, Seu Humberto me levava pra festa aí tem palestra. Tem aquelas festas da região, da comunidade. A festa do queijo e do vinho que ele nos levou pra conhecer, na região chamada Condeixa, é onde tem as ruínas de Coímbriga, que é umas ruínas romanas, que daí surgiu o nome de Coimbra. Antes de ser Coimbra. Sim. Tanda, Coimbra é a cidade interiorana. Não é próximo do mar, não. É mais no interior do país. Né? Não é do litoral, não. Sim. Não é do litoral, não. Mas Coimbra, a cidade de Coimbra. Porque lá é assim. Lá não chama cidade, chama vila. Chama vila. Só que Coimbra é grande. É grande. Tipo Campina Grande? Não, é menor. É tipo Patos. Patos. Aí veja bem. Aí as cidades, nas vilas, que são as cidades, de 100 e tantos mil habitantes. A gente vê aqui no Brasil diferente, aqui cidade com 1000 e poucos habitantes. É cidade. É cidade, né? A divisão administrativa é diferente. Isso. Então, estado, o que a gente conhece aqui como estado, o estado da Paraíba, lá é conselho. É conselho. É conselho, chama-se conselho. É conselho. Sim. E o conselho leva o nome da cidade maior. E a cidade maior é a capital, vamos dizer assim, do conselho. Entendi. Então é como o estado da Paraíba, a capital é João Pessoa. Então, o conselho de Coimbra
a capital é Coimbra. É Coimbra. E Coimbra, a gente pode fazer uma comparação com Campina no sentido que é uma cidade universitária. Sim. Porque e até mundialmente conhecida. Mundialmente conhecida porque é uma das universidades mais antigas do mundo. Mais conceituada, os, né? Os primeiros brasileiros, os filhos dos ricos, claro, né? Iam estudar lá, né? Então eles estudavam lá. Então só existiam os cursos que existiam, era medicina e direito. Então, iam estudar lá os filhos dos ricos, dos grandes proprietários, né? Quando no Brasil ainda não tinha as grandes universidades, né? Quando não tinha as universidades, só foram criadas com a vinda da família real para o Brasil, né? Mas antes iam estudar lá. Tanda, a cidade em si, a arquitetura dela é bem antiga. Antiga. Ela não tem expansão de novos complexos habitacionais, mas tem um centro que é bem antigo. Histórico que é antigo. É muito bonita, né? É linda. Coimbra é linda. Linda. Acredito. Aí tem, ela é muito, a universidade era um palácio. A primeira dinastia, os primeiros reis de Portugal nasceram lá no palácio que hoje é a universidade. A Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra. Eu já Coimbra. vi alguns vídeos dela. Tanda, mas você estava mesmo em Coimbra ou em alguma cidadezinha? Em Coimbra, bem no centro de Coimbra, entre a universidade. Essa agricultura familiar, ela funciona? Não, eu ia pra Zona Rural. Aí você ia Seu Humberto que me levava. Era? Isso era em alguma cidade ou era na periferia de Coimbra? São cidades que são ali agregadas. Sim. É tanto que metropolitano, que depois, quando eu tinha alugado já, porque aluguel é caro, porque estava começando o semestre, a universidade estava chegando estudando e eles, como se diz assim, dá na goela. É muito caro, porque vem gente, aluno de todo canto do mundo, né? Então não é isso que eu estava quando estava fazendo essa comparação, né? De Coimbra com Campina. É uma cidade universitária. Então, tem alunos, você encontra alunos de toda parte do mundo. Além do turismo, lá tem muita gente de fora que é estudante. Porque lá também é uma cidade turística, né? Também. Aí isso também é que faz também encarecer as coisas, né? Aí, Elias, pra eles não é caro porque eles ganham euro, né? Ganham bem, né? Mas a gente... Mas pobre de nós... a gente gastar em euro. É isso, ganhar em real e gastar em euro. Existe nessa galera que trabalha a agricultura familiar aquela forma pacata do nosso povo, ou é diferente? Ou eles têm um nível intelectual mais avançado? Não, é igual a gente, é igual a gente. Né? É igual a gente aqui. Eu fui, entrevistei o diretor, não, do presidente sindical. Eu fui os presidentes das associações, conversei com os agricultores. Tem outra coisa também bem interessante. Um senhor lá que eu lembrava de Inácio Tota também. As sementes, ele preserva as sementes. O banco de semente. O banco de semente, que ele não chama banco de sementes. A semente crioula, né? Justamente como a gente tem aqui, o banco de sementes. Lá, esse homem tem. Ele não tem curso superior. Não tem curso superior. E ele já tem livro publicado, porque tem pessoas que escrevem, né? Ele é que dá palestra toda, onde é chamada a questão da agricultura. Muito parecido com o Inácio Tota, por exemplo. É um cara que dá palestra, justamente. Que ele passa experiência, Elias, né? e ele, pronto, eu tenho fotos que eu posso até te mandar, eu tenho entrevistando ele. Eu fui lá, ele plantando, ele me mostrou espécies de alface que ele cria. Ele cria sem ter nenhum curso, sem ser engenheiro de alimentos, que ele cria naturalmente, sem nenhum, ele diz que é no campo mesmo. Uma técnica no que mesmo, ele usa aí ele cria sementes naturalmente. Sim. Então é um fenômeno. Né? É interessante. Então, o seu Humberto me levou ele era ele tem esse conhecimento, né, tem experiência, já trabalhou muito tempo com a agricultura familiar. Ele é engenheiro eletrotécnico, aposentado.
Sim. Mas trabalhava na agricultura. Mas trabalhava na Era. Ô, Tanda, você vai trazer essa experiência que você teve lá numa espécie de intercâmbio, indo lá na zona rural e dialogando com os agricultores familiares daqui? Sim, trazendo, o objetivo fazendo da um pesquisa é isso. E depois que o trabalho estiver pronto, que vai ser lá para início do ano. Pronto. Início do ano, né? Quando o trabalho estiver pronto. Elias, pronto, é quando você diz assim, de informação, se eles têm informação, eu acho que eu não respondi direito. Sim. Eles têm informação sim. Sim. Eles têm palestras, eles têm, no caso da bioagricultura, essa associação, eles sempre têm palestra, eles têm que ter o certificado para poder exercer da União Europeia, para poder comercializar, para poder se eles forem pegos usando qualquer tipo de química nos produtos, eles perdem o certificado. Porque, entendi. Aí eles não podem mais comercializar. Já pensar, essa coisa lá é rígida, né? Porque eles produzem... Se eles se propõem a fazer aquele orgânico, né? Se ele se propõe a fazer parte daquela agricultura orgânica, ele tem que seguir as regras da União Europeia. Lá é muito rígido. É muito rígido. Aí eles colocam, por exemplo, para matar inseto, para matar praga, eles usam muito a ortiga. Que aqui eu nunca ouvi nenhum agricultor dizendo que usava a ortiga. Eles pegam, amassam a ortiga, né, bota água, fica uns dias apurando, faz uma calda e borrifa na plantação. Para combater o inseto. Para combater a formiga, lagarta, outra praga que aparecer. É natural, inseticida natural para combater a praga. Lá existe a prática da plantar mandioca, macaxeira. Não, eles plantam batata. Essa questão da farinha, não. Não, eles plantam batata, eles plantam arroz, verdura, né? A base da alimentação lá que vai para a mesa no dia a dia, principalmente para os menos favorecidos, é o quê? Arroz, batata e porco. Eles comem muito porco, porque eles é mais fácil deles, eles dizem, porque por conta de alimentação. Né? É uma carne saudável. É uma carne saudável, errada, justamente, é uma carne saudável. Porco, você alimenta, é diferente da vaca, que precisa de muita, né, tem a ver com a questão do espaço. A questão do espaço isso também. Que você está falando é muito interessante, porque a gente aqui não se liga muito nisso. Isso. Nós temos terra, até nossos muros são grandes. Tem esse eles aproveitam tudo, né? Questão de espaço. Aproveita tudo. E aí eles preferem, eles criam cabra, ovelha e porco. Massa, a maioria é porco. Galinha também. Galinha, pata, essa coisa. Mais porco. Assim, em relação a porco, eles produzem mais, eles criam mais porco. Animais que eles criam mais. Dá para criar bastante em um pequeno espaço. Num pequeno espaço. É isso. Aí pronto, aí já na questão da produção do vinho, aí tem os engenheiros, as engenheiras que de vez em quando vai ter os encontros lá na região do Sicó, onde se produz o melhor vinho. Foi um evento que eu fui lá, um evento dos produtores, dos pequenos produtores de vinho. Foi conhecer algumas adegas, muito bacana. Então, artesanalmente mesmo, entendeu? Aquelas coisas. Aí tinha lá o presidente da associação dando palestra, então lá os engenheiros, aí, né, eles fazem curso. Eles fazem curso de capacitação, entendeu? Então, existe justamente aqueles que já levam o nome, o melhor vinho. E seu Humberto, sempre, quando a gente, às vezes que a gente ia, ele me levou para conhecer aldeias antigas, aquelas aldeias que é feita de pedra. Milenar, né? Lindo, a coisa mais linda. Aí quando a gente ia almoçar, Elias, ele, lá naquela região, ele dizia, me deu o vinho de fulano de tal. A referência. Pessoas que ele já conhece, entendeu? Já tem a referência. A cultura, você chegou a conhecer a questão da cultura regional, a cultura
por exemplo, do artesanato, da música, da poesia? Como é que funciona isso lá? Já, eu vi poucos, né? Porque mais uma coisa que é interessante, que é bom lembrar, que o São João eu passei lá, né? Sim. E interessante é que acontecia as festas juninas como a daqui, mas não tão grande como as daqui. Sei, né? como é. As comunidades, né? Freguesia, aqui ainda tem freguesia. Lá é freguesia. Freguesia. Que é os bairros. Os bairros. Que aqui antigamente freguesia. se falava de vila, de freguesia. Isso. Por conta deles. Por conta que vinha de lá. De lá. Só que aqui com a evolução foi do tempo mudando. foi se perdendo. Isso. Lá continua. Continua. Lá tá, então freguesias são os bairros. Sim, entendi. Aí aquelas freguesias, né, vinha com as roupas típicas de junina, né, pequena, coisa pequena. Aí tá as danças pequenas. Onde acontece a festa maior é na cidade do Porto. Sim. Aí a gente viu pela televisão. Aí onde tem bandas, agora bandas regionais, bandas de lá, entendeu? Cantores de lá. Música regional. Música de lá, sim, de Portugal. Sim. E assim, festas você foi algumas? Da cultura regional? Não. Chegou em alguma? Não, só essa mesmo. Lá não é muito festeiro como é aqui. Não, não. Porque aqui tem festa todo dia. E cada dia tem um tema, um motivo, né? Lá não é bem assim. Justamente. Não. Claro que tinha teve até cantores daqui que foi pra lá. Sim. Teve a semana. Pronto, o aniversário porque lá a padroeira a santa era uma rainha. É a Santa Rainha Isabel. É muito interessante a história dela. Que ela era o marido dela era Dom Diniz. E é a estátua que tem logo na entrada da universidade, né, que Dom Diniz. Sim. E ela ajudava muito os pobres, os famintos. E ela saía de madrugada. Dentro do avental ela botava comida dentro da roupa. Para levar para os pobres. Para os que era proibido, né? Da nobreza e aos pobres. A rainha, né? Já pensasse. Aí uma vez o marido fragou ela, né? Disse, para onde é que você vai? Ela disse, eu vou sair. Aí eu não lembro para onde ela disse. Aí ele foi e disse, e o que você está levando aí? Ela disse, flores. Aí ele disse, deixa eu ver. Quando ela baixou assim, flores caíram. É tanto que a imagem dela... Um milagre. Entendi. É tanto que a imagem dela é cheia de flores. Então ela é a padroeira de lá. Então o aniversário, uma semana de festa. Entendeu? A imagem dela no convento de Santa Clara, que ela, depois que o marido morreu, ela abdicou da riqueza toda. Do trono, da coroa. E foi pro convento. E foi pro convento da Santa Clara. E lá, a imagem dela sai de lá e vai para... Passa um dia na igreja, outro dia no outro, sabe? E a igreja que a gente assistia à missa lá, que é a igreja mesmo no centro de Coimbra, que é a igreja Santa Cruz, aí a polícia, o exército, né? Todo dia, não sei quantas vezes, a igreja que ela tá, eles entram desfilando. Em reverência. Em reverência a ela. Aí fica 4 lá. Faz a troca da guarda. Pra trocar a guarda. Fica 4 lá. Aí os outros voltam, desfilando mesmo. Isso é bem interessante. Artista, né? Isso não quebra essa... Quebra não. Eles são muito religiosos, muito religiosos. E... a questão da procissão do corpo de Cristo, né? Do dia do corpo de Cristo. Vem as comunidades das freguesias, cada um vem com a sua bandeira do seu santo, a comunidade, é São José, Santo Antônio, né? Aí as comunidades vão na frente. Aí primeiramente vai os escoteiros, a gurizada é quem ajuda os escoteiros, aí depois vem as comunidades, depois vem uma filarmônica, aí depois vem os padres, aí depois aí depois vem outra filarmônica. Né? Muito bonito. Ô, Tanda, sim, aí repetindo, quando você pergunta aí, nessa semana teve vários cantores brasileiros também que foram para lá, porque acontecia as festas lá. E acontecia
de graça, né? E essas de graça, a gente foi umas 3. Foi na mesma época que a Fiarada estava lá também. Foram né? te visitar, Foram. Eu vi essa. E mas a Edivana estava lá, mas tava, o tempo todo. Tava. Sim. Aí acontecia lá na Praça da República, que eu morava entre a universidade e a Praça da República, que é a praça mais importante de lá, a maior que tem. Então lá na praça tem um ambiente que é já entrando já para o Jardim Botânico da Universidade, que é chamado Jardim da Sereia. É lá que acontecem as festas, de graça, né? De graça, sei. Aí essa a gente foi, tá? As de graça a gente foi. Sei. As pagas a gente não foi. É muito caro, né? Então a gente aproveitou nessa semana que era em comemoração à padroeira, a Santa Rainha Isabel. E uma coisa interessante também, Elias, que eu vou te falar, e para quem vai ver o vídeo sobre a santa, o corpo dela está lá na igreja do convento. O corpo dela. E em ocasiões muito especiais, como por exemplo a ida do Papa. Sim. Né? Sim, Então, uma parte da urna funerária, do caixão, que é uma urna prateada, que fica por trás da imagem dela, no altar-mor. Então tem uma parte onde fica a mão dela, que em ocasiões especiais é aberta para as pessoas olharem a mão dela. Em ocasiões especiais. E vai acontecer agora, em 2025, porque vai fazer 200 anos, bicentenário, da canonização dela. Da canonização? Você não sabe qual foi o século que ela veio no... Foi o primeiro rei, um dos primeiros, né, da dinastia, os primeiros reis de Portugal, Dom Dinis. Elias, agora que eu estou vendo, não sei se é centenário ou é bicentenário. Acho que é bicentenário. Da canonização. O fado, não, eu nunca não participei não por conta disso, nunca não fui não, mas eu via. Muito forte lá, muito bonito. Agora Lisboa é mais. Você encontra você encontra mais bares, mais locais onde se canta fado. Muito bonito. E Lisboa é mais. O fado ele é uma música nacional, não é regional. É de lá, eu acho que é nacional. Tem uma música muito famosa. E bonito, eu acho. Roberto Leal cantava, Roberto Leal, Fafá de Belém, ela parece que ela mora lá, né? Fafá de Belém, vai ou passa o tempo lá. Passa temporadas. Tem muito brasileiro, Elias, tem tanto brasileiro, não só cantor, artista não, pessoas, porque lá tem emprego, Elias. Tem emprego. Teve um tempo que estava meio restrito, né? Restringir os brasileiros. Agora, por exemplo, a gente encontrou muito brasileiro, e os que a gente conheceu lá, o que a gente foi por indicação também, de amigos daqui, e eles estão muito satisfeitos lá, eles não querem voltar mais para o Brasil, não querem voltar para o Brasil, sabe por quê? A violência, a segurança que tem. Lá é muito tranquilo, muito tranquilo, não tem assalto, pronto. O menino que morava lá, que a gente morava num estúdio, estúdio lá é um cômodo, se chama estúdio. E lá no prédio tinha um brasileiro, que era de Alagoas. Ele é entregador, tem muito entregador de comida, né? Dos restaurantes. Aí ele dizendo, né, que não voltava porque por conta da segurança, por conta do salário, ganha bem. Aí ele dizendo, né, que foi um dia entregar comida numa rua, porque lá a maioria, lá na cidade histórica, na parte histórica, as ruas são estreitinhas, são vielas, né? Vielas, Aí ele disse, de madrugada, né? Ia e lá na frente, lá ia uma moça sozinha, mexendo no celular. Ele disse, se fosse no Brasil, a moça escutasse uma moto chegando, né? Era motivo de pavor, né? E ela nem... Não, aí ele parou do lado dela, para pedir informação. Ela simplesmente olhou para ele, deu a informação, voltou pro celular e ele seguiu. E ela também. E ela seguiu. Aí ele disse, do mesmo jeito aconteceu, eu encontrei um amigo na praça e saímos, deixei a moto e o celular em cima da moto.
2 e tantas horas depois, quando eu me lembrei, eu digo, eita, perdi meu celular. E minha chegou lá, tava lá. Chegou lá, tava lá, o celular em cima da moto. Do mesmo jeito. Né? E aí dá gosto, né? Não é? Acaba... Justamente. Aí o outro que já a família, já foi indicação de uma amiga da gente de João Pessoa, que ele trabalha lá, ele e a esposa, eles têm 3 filhas adolescentes. Ele diz, o que mais me prende aqui é a segurança, é minhas filhas. Futuro. É minhas filhas ir sozinha para a escola, sem medo de ser estuprada, sem medo de ser assaltada, né? É uma educação de boa qualidade, uma educação de graça, né? De graça. A educação pública de boa qualidade, é a saúde de boa qualidade. Imagina você levar sua filha para o médico, né? Sua filha para o médico, e depois, isso já foi outro que tem 2 crianças, uma já nasceu lá, 2 menininhas. Levar a menina doente para o hospital, depois de ser atendida, depois de ser medicada, quando chegar em casa, o próprio médico ligar para saber como é que a criança está. Já pensasse. Não foi enfermeira, não foi. Né? Isso é um sonho. Não é não? O próprio médico ligar para saber como é que a criança está. Isso é um sonho. Né? E outra coisa, ele disse assim, a valorização do ser humano, a valorização da pessoa. Que aqui você pode ser pobre, rico, é tratado do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Igual. Tudo por igual. Interessante demais. Tudo. Ele disse, essa é a realidade que justamente. a gente não conhece aqui. É. Tanda, você chegou a visitar ou ser visitada por algum brasileiro e assim, uma visita de cortesia como se faz aqui? Muito, foi, né? Os amigos, pronto, esses 2 meninos, um que está fazendo doutorado, que é de Sergipe, tem esses 2, tem a menina que foi indicada já que alugou o estudo, conseguiu o estudo pra gente. Tem essa família que mora lá em Condeixa, que é uma amiga nossa de João Pessoa, que indicou, que é o irmão dela. Vocês tinham certo? Pronto, a mãe dela estava lá, que a mãe dela mora em Belo Horizonte, estava lá, ela voltou agora em agosto, e ela mesmo, a gente se tornou grandes amigas, que ela disse, nunca imaginava que quando chegasse a 80 e tantos anos ia arrumar uma amiga. Tá vendo? E outro local, né? Em outro local, país. justamente. Então a gente sempre se encontrava, a gente ia para parque. Eu acredito que quando um brasileiro encontrou lá, é uma festa. Pronto, tem um menino de Sergipe. É bom demais. Tem esse menino de Sergipe que ele trabalhava no restaurante, ele então ele fazia um cuscuz, Elias, quando ele chamava a gente para ir para lá, para a gente comer lá, ele fazia um cuscuz que, Ave Maria, Ele era cozinheiro lá. Ele era cozinheiro, ele trabalhava num restaurante. No restaurante ele não tinha dia para, entendeu? Ele marcava o plantão dele final de semana, de noite, assim, não tinha uma coisa... Entendi. Aí ele disse que lá não, era de dia, pronto, terminou o expediente. Formal, né? Um tempo formal de trabalho. E emprego lá não falta. Quem assume a posição do prefeito é o presidente da Câmara. Não tem prefeito. Eu viro executivo. É o presidente da Câmara que é o prefeito. Que é o prefeito. É tanto que seu Humberto conhecia muitos prefeitos, me apresentou a muitos prefeitos. Pronto, aqui o prefeito de vocês, né? No Brasil, o prefeito lá, né, o presidente da Câmara lá, que é o nosso prefeito aqui, chamando os brasileiros, né, porque eles chamam os brasileiros por conta da questão da língua, que é mais fácil, né? Então, os brasileiros fossem porque estava precisando de mão de obra, que se eles não tivessem aptidão para determinada função, eles tinham custo de capacitação. Então eles tinham plano de saúde. Além do emprego facilita. Justamente. A documentação eles resolvem logo. Entendesse? Então é assim. Você não vê, Elias, acho que a gente foi em praia, a gente foi em Figueira da Foz, que é uma das famosas lá, e a gente foi em Aveiro. Você não vê um vendedor de picolé, você não vê um vendedor de amendoim, você não vê um vendedor de óculos na praia, você não vê.
Porque aqui os pobrezinhos é um bico. É um meio de sobrevivência. Lá, como tem emprego, não precisa você. Não tem a informalidade que tem aqui. Não, tem não. Tem o restaurante, quando você quer comer alguma coisa, vai lá no restaurante. Não é ser um. Não é porque ser... aqui os coitados eles vão porque necessitam, é um meio de vida. É sobrevivência. É a sobrevivência. Que né? Vai pra praia vender um sanduíchezinho, vai vender a informalidade. Um amendoim, vai vender. Justamente, lá não tem, você não vê. Eu sou um brasileiro que tenho sempre um olhar na cultura e na história de outros países. Isso. Sou muito curioso em relação a isso. E quando eu vejo alguém, por exemplo, a Aninha foi para a Colômbia fazer um intercâmbio e quando ela chegou eu fui lá e porque eu tenho uma curiosidade muito grande porque, com relação Elias, a gente tem que ver o seguinte, tem que colocar na cabeça o seguinte, que não existe cultura certa nem cultura errada. Não existe cultura superior, nem cultura inferior. Apenas diferente. Justamente. Apenas diferente. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E cada um cuida da sua. E cada um é obrigação de cada um respeitar a cultura do outro. E trabalhar a sua. E justamente. E a sua. Do mesmo jeito que o outro deve respeitar a sua. É verdade. Eu considero um trabalho, cada trabalho que eu faço, que eu trago uma experiência de alguém e divulgo, é um tijolinho nessa construção. Que é muito interessante. De difundir a história, a cultura, de preservar, de levar como exemplo e trazer outros exemplos. Você está aqui trazendo uma experiência muito nobre lá de outro país, para que quem tiver interesse vai conhecer isso. Isso. Né? Então isso é muito interessante. Quero te agradecer e dizer que hoje as coisas estão melhorando um pouquinho, nós já temos alguns patrocinadores, graças a Deus. Que Deus continue te abençoando, que continue melhorando, que seu trabalho é importantíssimo. Inclusive eu quero, depois que você me fale sobre sua visão com relação a esse trabalho, mas deixa eu fazer aqui uma colocação, que a Romero Material de Construção hoje é nossa patrocinadora, nossa amiga Neta, através da empresa dela, a Linda Mandu e a Malutins, o Mercadinho Velho Chico, eles estão nos proporcionando poder fazer esse trabalho que eu reputo que é de grande relevância. A gente está percebendo a aceitação das pessoas, entendeu? Nos prestigiando, com seus elogios, com seus comentários. E agora eu gostaria de saber a sua visão. O que é que você acha desse trabalho? Você que é uma pessoa da cultura, da história. Repetindo o que eu acabava de dizer. O seu trabalho, Elias, é importantíssimo, importantíssimo. E que coisa boa que você tá conseguindo. Ajuda. Ajuda no sentido de porque precisa realmente. Porque precisa. E a questão da cultura é importantíssimo você saber, porque não é diferente só de país para país. É diferente de uma cidade para outra. De uma cidade para outra, justamente. De um município para outro, tem coisa que justamente de um estado para outro. Se a gente for comparar, por exemplo, que depende também muito da colonização. É isso. Porque se você for comparar a região sul com a região nordeste, lá predominou a colonização italiana, alemã. Aí a gente vem aqui para o nordeste, foi mais espanhol, além do português, né? Foi holandês, foi inglês, foi árabe. Também tem a cultura da África, né? Também, sim, os africanos, através dos escravizados. O próprio forró, que tem duas versões para o forró. O forró dizem que foram os ingleses, que quando vieram aqui para fazer a ferrovia, né? Eles faziam festa para todos. Então colocava a faixa forró, que em português se traduz para todos. Forró. Aí as pessoas diziam, vamos pro forró. E foi criando essa ficou forró. Já existe uma outra versão que diz que o forró é de origem africana, que vem de forró-bodó, que é zoada, barulho, bagunça, aglomeração, zoada, o forró-bodó. Então existem as duas versões. A nossa quadrilha junina é de inspiração das danças de salão da França. Olha que coisa interessante. Então aquela que fala que diz assim, Alavantu,
avance todos. Sim, entendi. Em francês. Sei, né? sei. Aí o que? Então, avance todos, en arrière, volte, né? Então, aí aqui é colocado elementos regionais. Então, é colocado o cangaceiro, é colocado o casamento matuto, representando a família patriarcal nordestina, porque antigamente, bulir com a moça, o cabo era obrigado a casar. Casar amarrado. Era o chamado casamento amarrado. Né? Era. Então, Era forçado a representação do casamento matuto, você pode ver, e quem vê o vídeo, se bem que hoje as quadrilhas são mais estilizadas, né? Mas ainda existem aquelas tradicionais. Né? Inclusive eu filmei uma. Então você que presta atenção agora, que vê esse vídeo, que presta atenção nas quadrilhas, o noivo geralmente está embriagado, que ele vai forçado casar, né? O pai da noiva está com a espingarda, que é forçando. Isso são elementos da nossa cultura. Justamente, é o que se chama aculturação. Então eles trouxeram a dança de salão da França, aqui foram agregando elementos regionais. E temos a nossa quadrilha originalmente nordestina. Mas que foi inspirada nas danças de salão da França. Segundo informações, inclusive Claudemir Brito me falou, a própria cantoria de viola é oriunda da Europa. O aboio do vaqueiro. O aboio do vaqueiro. Não é árabe, não é a intuação do árabe. Você pode escuta uma música árabe. É verdade. Tem aquele ritmo arrastado, aquele ritmo, o aboio do vaqueiro. Bonito, a origem vem de lá. Justamente, é como o nosso cuscuz. O cuscuz é árabe. Foram então, os árabes que trouxeram. São muitas coisas que foram. Então, muita coisa que foi. E hoje se adequando, se adaptando aqui. O cuscuz é nosso. O samba é nosso. O samba é nosso, o forró é nosso. Então, mas a origem foi de fora. É muito interessante saber. Então, como é que você chega a dizer assim, o importante, Elias, é o conhecimento. Você tem que conhecer. Né? Então, por isso a importância desse seu trabalho. Preservando justamente, cultura, divulgando, né? Divulgando, levando o povo essas informações. Nosso objetivo é justamente esse. Então é isso, daí a importância do teu trabalho. Fortalecendo. Então você está de parabéns. Muito obrigado. Está de parabéns, que é da importância do seu trabalho. Uma professora como você, isso é muito gratificante. Realmente que continue assim, que vocês, enquanto eu tiver forças, vocês que estão agradecendo também as pessoas que estão ajudando, que tem essa visão, que né, como aquelas pessoas que interagem também nos ajudam. Sim, que também interage, quem se inscreve, de certa forma está também patrocinando, porque fazendo o crescimento do canal. O canal só cresce se houver interação. O YouTube só nos reconhece se você tiver o que seja o nosso trabalho. Se tiver interação, se alguém se inscrever, se alguém comentar, se alguém interagir com o nosso trabalho. Então, por favor, interajam, participem, vejam, curtam, se inscrevam nesse trabalho de Elias, que realmente importantíssimo, que o conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Não existe ninguém que saiba tudo, que é dono do conhecimento, não existe. Inclusive, Tanda, nós temos hoje um problema muito grande, que a evolução, ela está matando a nossa cultura. Precisa que alguém vá lá e registre, resgate. Justamente. Tem muita coisa da nossa região que as pessoas não valorizam. Essas pessoas jovens já não conhecem mais. Por quê? Porque não conhecem. Isso é uma coisa natural, sabe? Tá vendo a importância do seu trabalho? O nosso canal tem esse objetivo. Justamente, porque as pessoas não conhecem. Então é como diz aí os estudos, né? As pessoas sem conhecimento, elas são mais fáceis de ser manipuladas, são fáceis de ser enganadas. É por isso que muitos governos não investem em educação. É verdade. Né? Porque pessoas sem conhecimento é fácil de ser enganada, acredita em qualquer coisa que disser. Se não conhece qualquer palavra. Não conhece, se uma pessoa conta uma história, aconteceu isso, a pessoa não sabe. As histórias da carochinha que diz outro, né? São os fake news, né? Que por aí. Então, tem que conhecer.
A criança tem que conhecer, só um exemplo de rapidinho para a gente, um exemplo bem simples, porque a universidade coordena muito curso de capacitação para professores tanto da rede pública quanto da rede privada. E eu sempre participei de vários, né? Várias cidades por aí. E os professores, eles relatam casos absurdos que acontecem. Porque o que está acontecendo hoje é que a família, a maioria das famílias estão deixando a educação a cargo da escola. Mas a educação mais importante é de casa. A doméstica. A de casa. É isso, é. A de casa. A escola vai só reforçar os seus valores que você adquire em casa, a respeitar o outro, a não discriminar o outro, né? Não, isso é constatado cientificamente. Aí, por exemplo, uma criança de 3 para 4 anos não queria fazer atividade com a coleguinha de sala de aula, porque a coleguinha era negra. Quando a professora foi perguntar, ela disse, não, porque minha mãe disse que não era para eu me juntar com negro. Pronto. Então tá vindo lá dentro dos lares. Justamente de casa, porque se em casa ela tivesse aprendido a não discriminar o outro pela cor, pela religião. Quero te agradecer e dizer obrigada a você. que aqui estamos para fazer parcerias. Desculpa aí que a gente